Primeira Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. 1 Timóteo 5 e 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família ou dos da sua família, este negou a fé e é pior do que o infiel. Palavra dura, não é? Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o papel do homem como filho, o papel do homem como esposo, o papel do homem como pai e o papel do homem como cidadão. E aí eu queria trabalhar, em primeiro lugar, o papel do homem como filho. E para tanto, eu quero ler um texto da Bíblia com os irmãos. Abram aí, Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12, lá no Decálogo, ou melhor, nos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo de número 20, Êxodo 20, esse é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo de número 12, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, enquanto filho, nós homens temos que honrar os nossos pais. A Bíblia diz aqui: honra o teu pai e honra a tua mãe. E esse daqui é o quinto mandamento. Esse daqui é o primeiro mandamento com promessa. E é interessante que os 4 primeiros mandamentos do Decálogo são mandamentos concernentes a Deus. Por exemplo, o primeiro mandamento: não terás outros deuses. O segundo mandamento: não farás imagem de Deus, nem de coisas do céu, nem da terra, nem debaixo da terra. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: guardarás o sábado. E depois que Deus fala desses 4 mandamentos que dizem respeito a Deus, Deus vai dar um quinto mandamento. E é interessante que o quinto mandamento vai ser sobre a família. Quer dizer, tão logo Deus encerre os assuntos quanto a Ele mesmo, o primeiro assunto de Deus é a família. Deus é primoroso, Deus é zeloso com a família. E tão logo Deus termine de falar as suas exigências quanto a nossa forma de relacionamento com Ele mesmo, Deus implica em falar da forma como se deve dar a nossa relação familiar. E na nossa relação familiar, Deus vai descrever aqui o papel do homem na qualidade de filho. Filho, o homem como filho, ele deve honrar o pai e honrar a mãe. Quem é filho? Nós temos o filho biológico. Então o filho é aquele que nasce das entranhas, que carrega o genoma, que leva os cromossomos, aquele que carrega o gene, é o filho biológico. Mas nós temos outros tipos de filiações. Por exemplo, nós temos o filho adotivo. Quem é o filho? O filho é aquele que foi adotado, aquele que foi abarcado, aquele que foi envolvido, aquele que foi trazido para o seio da família. Não é um filho das correntes sanguíneas, não é um filho dos cromossomos, não é um filho do gene, não é um filho do gameta, mas é um filho do coração. Quer dizer, não nasceu biologicamente, mas nasceu no coração, porque é um filho adotivo. Aqui tem um filho adotivo, é o segundo tipo de filho. E existe um terceiro tipo de filho, que é o filho por afetividade, o
filho das relações socioafetivas, quer dizer, ele não nasce nem do cromossomo, ou seja, ele não nasce biologicamente, ele não é filho do coração por adoção, mas ele é um filho incluído na família por intermédio da convivência social. É aquele garoto que foi criado naquela família e que ele se confunde com os filhos daquela casa. E às vezes ele mudou para aquela casa e foi criado ali como se filho fosse, mas ninguém nunca o adotou e ele também não nasceu biologicamente de ninguém, mas ele é filho daquela casa. Então ali ele tem a figura, do pai e a figura da mãe. Não importa se você é filho biológico, não importa se você é um filho adotivo, não importa se você é um filho socioafetivo, você tem alguém por quem você reputa a honra, a estima, o prestígio de pai ou de mãe, ou de responsável. E o que é que nós, como homens, devemos ter e fazer quanto a estes que nós guindamos a essa posição de pai e mãe? Nós devemos honrar. Enquanto filho, o homem tem que honrar. Agora, a palavra honra em hebraico é a palavra kavod, e kavod significa ter em alta conta, dar glória ou reconhecer a dignidade. Aqui não é dar glória aos pais, como fazem os budistas que prestam culto aos ancestrais, mas é dar glória no sentido de estimar, no sentido de valorizar, no sentido de reconhecer, no sentido de perceber as contribuições e os valores que os pais impregnaram, que os pais imprimiram em nós. Esta palavra kavod é uma palavra usada para expressar respeito, reverência, dada a importância, o prestígio, a estima atribuída a uma pessoa. Então, quanto aos nossos pais, nós temos que nos portar como esta palavra hebraica kavod quer dizer, com honra, com dignidade e com respeito. Agora, tem uma palavra no Novo Testamento para honra, que é uma palavra grega, e a palavra grega neotestamentária é a palavra time. Essa palavra time, não time, mas time quer dizer honrar, quer dizer tratar com dignidade, quer dizer ter na mais elevada reputação. E a palavra honra ainda é uma palavra que decorre de uma expressão latina, uma expressão em latim chamado onus. E essa palavra em latim chamada onus, ela significa tratar com dignidade, com respeito, com glória e com distinção. De forma que, como filhos, nós homens devemos honrar os pais. Agora, como é que a gente faz isso? Honra os pais, porque o quinto mandamento, o primeiro mandamento com promessa, diz: honre pai e mãe. E como que a gente deve fazer isso na prática, no dia a dia, de modo empírico, de modo experiencial? Como é que a gente faz isso? De três formas. Primeiro, nós honramos os pais quando nós obedecemos os pais. Segundo, nós honramos quando nós seguimos os conselhos e as ordens dos pais. Agora, é claro, nós não estamos para obedecer o conselho e a ordem qualquer. Aqui existe um princípio de cognição mesmo, que é o conselho e a ordem tem que ser razoáveis, proporcionais e adequados. Mas se o pai e a mãe dão ordens, se o pai e a mãe dão conselhos, se o pai e a mãe impõem alguma coisa e naquilo a razoabilidade, proporcionalidade e também adequação, honrar é obedecer. Você que é jovem, que é solteiro aqui, que vive com os pais, eu quero dizer para você que você é homem à luz do modelo de masculinidade bíblica, quando você honra o seu pai e a sua mãe, se submetendo à autoridade
e a obediência da palavra, do conselho, da determinação e da designação deles. E mesmo nós que já casamos e saímos de casa e temos a nossa vida autônoma, quando vamos pedir um conselho, quando vamos receber uma determinação, nós precisamos manter esse princípio da obediência aos pais. Eu acho muito interessante que a Bíblia, ela sempre mostra a obediência aos pais, mesmo depois do indivíduo já tendo uma carreira solo, uma vida independente. Mas quando trata da figura do pai e da figura da mãe, ainda há essa submissão constante, essa subordinação contínua. Então nós precisamos aprender, à luz da Bíblia, que honrar é obedecer. Honrar é obedecer. Agora, honrar, em segundo lugar, não é só obedecer. Honrar também é cuidar. Nós honramos os nossos pais quando nós cuidamos deles. Como é que cuidamos dos pais? Cuidamos provendo companhia. Primeira coisa, tem que prover companhia. Você sabia que sua mãe sente sua falta? Você sabia que seu pai sente a sua falta? Você só estabelece uma relação com seus pais a partir de ligações, a partir de mensagens de textos, a partir de e-mails, a partir de epístolas, uma relação distante. Os pais sentem falta dos filhos. Os pais sentem a necessidade dos filhos, a mãe sente a necessidade. Pode ser que o pai às vezes não diga, a mãe não diga, mas o pai e a mãe sentem a necessidade desta companhia afetuosa dos filhos. Então, honrar é cuidar, provendo ali uma companhia. Agora também trazendo afetuosidades, afeto. Honrar é cuidar, cuidar com afeto. Essa afetuosidade quer dizer palavras de carinho, palavras de respeito, palavras de gentileza, palavras de reconhecimento. Quando você visitar o seu pai, visitar a sua mãe, não importa se você já é um homem feito, não importa se você é um líder na sua empresa, não importa se você é um homem de destaque social, as obrigações e os deveres parentais continuam os mesmos para o CEO de uma empresa ou para uma pessoa que está entrando como aprendiz, não interessa. As responsabilidades para o pai e para com a mãe continuam as mesmas. Quais são essas responsabilidades nesse ponto? É cuidar com afeto, elogie mais, demonstre o carinho, beije mais, abrace mais, esteja exercendo essa amabilidade, essa afetuosidade. Também nós honramos no cuidado quando damos companhia, afeto e sustento. É muito importante sustentar, e sustentar, que eu digo aqui, é financeiramente, se necessário. Se necessário, sustente. Como é que você sustenta o pai e a mãe? Primeiro você foi cuidado, e agora você cuida. E aqui está uma grande arte da vida. Você é zelado e depois você zela. Você é cuidado e depois você cuida. Você é nutrido e depois você nutre. Você é sustentado e depois você sustenta. Você é consolado e agora você consola. Você era ajudado e agora você ajuda. Você foi socorrido e agora você socorre. E aí a vida vai ganhando sentido, de modo que é importante sustentar. É um absurdo, né? Nós, como servos de Deus, iluminados pela palavra, iluminados pelo Evangelho, iluminados pela graça, iluminados pela cruz de Cristo e pela mente de Cristo, agora nós termos pais que vão definhando e morrendo à míngua, podendo ajudar, não ajudar. É algo que é inconcebível, porque nós precisamos ajudar os pais nessa questão das suas necessidades, pagando uma água, pagando uma energia, pagando ali um gás, chegando na casa dos pais e trazendo ali a mistura para almoçar, chegando lá no domingo e garantindo o frango do domingo com a macarronada e a Coca-Cola, indo lá na casa dos pais de vez em quando e pegando-os para comer uma pizza, porque do mesmo jeito que a gente gosta de curtir a vida, os pais também gostam. E não fazem porque às vezes não tem recurso, mas se Deus está nos abençoando, e se nós temos essa condição, nada melhor do que honrarmos os pais, cuidando dos pais também nesse sustento. Seu pai gosta de um McDonald's também, ele gostaria de comer um BK também, ele gostaria de ir num rodízio de churrascaria também, ele gostaria de ir num rodízio de massas também, ele gostaria de um dia fazer uma viagem,
né? Que não fosse uma viagem de trabalho ou para cuidar de alguém, uma viagem. Então vale a pena ter esse zelo, esse cuidado. Eu lembro muito bem de uma família que eu congregava numa igreja, e os 2 idosos vinham e diziam assim: pastor, eu acho um absurdo, porque os meus filhos saem daqui da igreja, podem me dar carona para casa, moram no nosso quintal, na nossa casa, e não dão carona para casa. E 2, eles compram pizza, passa a pizza pelo corredor, sobe aquele cheiro gostoso da calabresa com cebola, entra nas frestas da nossa janela, a gente ali sente o cheirinho, mas não pode comer, né? Isso é um absurdo, isso é inadmissível. Quando foi no outro culto, eu tomei a liberdade e eu chamei o casal ficou meio bravo, né? Por quê? Porque quer agir de forma mundana, de forma não iluminada. Não, nós somos diferentes, nossos valores são outros, nossos princípios são outros, nós não somos semelhantes a todos os homens, nós fomos iluminados pela graça, pela palavra de Deus, nós temos outros valores, outras posturas. Mas foi uma bênção que tempos depois eles me procuraram e eles disseram que eles não estavam refletindo, né? E eles cuidam muito bem dos paizinhos lá, e glória a Deus por isso. São detalhes que vão deixando marcas extraordinárias. Então é importante honrar cuidando, né? Cuidando da saúde, podendo levar no médico, levar na consulta, podendo agendar o médico para os pais, podendo exercer esse pastoreio familiar. Aqui é o pastor Roberto, o pastor do setor é o pastor Heber, mas cada um dos senhores também é um pastor. Como você é pastor? Você é pastor no seu reduto, você é pastor no seu recanto, você é pastor no seu ambiente, você é pastor na sua área, ali você é o pastor. O pastor Roberto não vai chegar lá, muitas vezes, o pastor Heber não vai chegar lá, o pastor Zé Wellington não vai chegar lá, um pastor do corpo de obreiros aqui não vai chegar, mas você está lá. E ali está a mão de Deus através de você, né? Cuidando ali dos pais. É claro que esse cuidado também não pode ser só a respeito de companhia, de afeto, do sustento, da saúde, mas tem que cuidar também espiritualmente. Quando foi a última vez que você, lá na casa do seu pai ou da sua mãe, ou pelo seu pai ou pela sua mãe, ou com o seu pai e com a sua mãe, você levantou uma palavra de oração? Você é um sacerdote de Deus, e o ministério sacerdotal que exercemos começa na nossa família pregressa, na casa dos nossos pais. Então nós honramos quando cuidamos dos nossos pais espiritualmente. É natural que a fé seja traduzida dos pais para os filhos, é natural, mas também o inverso é real, que às vezes a fé vem dos filhos para com os pais. É dever nosso também levar o evangelho, anunciar a palavra, levantar a nossa voz ali em casa e orar ali com a liberdade que o pai der, com a liberdade que a mãe der, irmos inserindo o evangelho naquele lugar, né? Tem um psicólogo que é o Abraham Maslow, e o Maslow ele cria uma pirâmide das necessidades humanas. E ele diz que essas necessidades precisam ser atendidas para que um ser humano fique bem. E é dever nosso honrar os nossos pais cuidando nessas necessidades. O Maslow diz da necessidade fisiológica, quer dizer, cuidado básico, água, alimentação, abrigo, sono, né? Depois ele fala da necessidade de segurança, que diz respeito à segurança contra perigos, estabilidade financeira, saúde, emprego. Depois ele fala da necessidade do amor, do pertencimento, refere-se a uma necessidade de amizade, intimidade, conexão social, utilidade social. Também o Maslow fala da necessidade de estima. Todo ser humano tem uma necessidade de ser estimado. O seu pai também, a sua mãe também. Nossos pais também carecem ser elogiados, ser reconhecidos, ser estimados, ok? Essa é a necessidade humana. E por fim, o Maslow fala a respeito da necessidade da autorrealização. Quer dizer, todos nós queremos ter esse sentimento de autorrealização, de autossatisfação, sim ou não? Nós queremos ter aquela sensação de dizer assim: puxa, o que eu projetei, eu consegui chegar. E é dever dos filhos levar essas também necessidades dos pais de forma muito séria. É muito importante que a gente cuide da estima dos nossos pais e ajude-os também a realizar. Isso tem a ver com a nossa vida cristã. Amém, querido? Então, a palavra de Deus para nós é esta: honra o pai e honra a mãe.
Honrar, em primeiro lugar, obedecendo. Honrar, em segundo lugar, cuidando. E honrar, em terceiro lugar, agora, levando o nome e a história. Você já ouviu falar da palavra grega chamada pelargia? Já leram essa palavra? Pelargia ou pelargia? Pelargia é um termo grego que tem a ver com a garça, tem a ver com a cegonha. E tem a ver com o quê? Com o processo da garça e da cegonha ensinar os seus filhotes a voar. Então, como é que a garça e a cegonha fazem? Levam num alto penhasco os seus filhotes, colocam os filhotes nas costas delas e vão voando. Chega num determinado momento que as garças e as cegonhas viram o corpo. O que acontece com os filhotes? Os filhotes caem. E os filhotes estão lá caindo lá e se debatendo e caindo e batendo as asas e tentando se encontrar e vão naquela luta. Quando eles vão bater no chão, estourar o corpo, vem a cegonha e vem a garça por baixo e pega e dão aquela sustentação e vão equilibrando nas asas até levá-los lá de novo. Hoje eles não conseguiram e vão fazendo isso, até que um dia eles já não caem mais, eles aprendem a controlar o próprio corpo, eles andam sozinhos, mas até lá agem com pelargia. Nós também temos que agir com pelargia com os nossos pais. Os nossos pais estão decaindo na vida, mas somos nós agora as garças e as cegonhas que vão se colocar embaixo para dar esse suporte. Esse suporte é honrar também. Quando nós honramos, Deus nos abençoa. Eu queria que você observasse esse texto da Bíblia aí, que talvez você conheça, mas é um texto interessante de perceber. Eu queria que você abrisse aí Gênesis 47, 28, por favor. Gênesis 47 e 28. Esse texto vai falar que, Gênesis 37, 2 primeiro. Gênesis 37, 2. Leiam comigo aí, Gênesis 37, 2. Diz assim, ó: estas são as gerações de Jacó, sendo José de quantos anos aí? 17 anos, e apacentava as ovelhas e as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. Quantos anos o José tem aí nesse texto? 17 anos. Quer dizer, com 17 anos o José é separado do Jacó. Isso quer dizer que por 17 anos o José foi cuidado pelo Jacó. Por 17 anos o José foi cuidado pelo Jacó. Agora abram aí 47, 28 de Gênesis. 47, 28 de Gênesis, por favor. 47, 28. Diz assim: e Jacó viveu na terra do Egito. Quem levou Jacó para o Egito? Quem que foi que levou Jacó para o Egito? O José, não foi isso? José que leva Jacó para o Egito. E Jacó viveu na terra do Egito por quantos anos? 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. O José cuidou do Jacó na sua velhice. O Jacó cuidou do José por quantos anos? 17 anos. E lá na velhice do Jacó, quem foi que cuidou do Jacó? O José. E o José cuidou do Jacó por quantos anos? 17 anos, né? Na Bíblia não tem coincidência, na Bíblia tem instrução. Aqui está uma instrução para nós. O pão que um dia foi semeado na nossa vida, agora nos nutriu, nós podemos também semear na vida de outras pessoas. E devemos começar pelos nossos pais. Amém, queridos irmãos? Eu queria, por favor, que você atentasse para a delicadeza de Jesus quanto a essa temática. Jesus, enquanto filho, cuidou dos seus pais, cuidou dos negócios dos seus pais. Primeiro pai que Jesus cuidou, o José. Abram aí, Mateus capítulo 13, versículo 55. Jesus falou assim: meu negócio é cuidar dos negócios do meu pai. Jesus falou isso. Então, qual pai que ele está cuidando? Bom, vamos ver. Mateus 13, 55. Mateus 13, 55. Aqui fala: não é este o quê? O filho do carpinteiro?
e não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Quem que é chamado de filho do carpinteiro aqui nesse texto? Jesus. Quer dizer, Jesus aqui está sendo identificado com a profissão do seu pai. Muito provavelmente, Jesus é quem assume a carpintaria, a marcenaria, os negócios do seu pai. Não um pai biológico, um pai adotivo, não um pai espiritual, um pai carnal, não um pai eterno, um pai passageiro, que é o José. Mas Jesus cuida dos negócios do seu pai. Agora, Jesus cuida só dos negócios do pai dele, o José? Não, Jesus cuida dos negócios do pai dele também, o nosso Deus. Abram aí Lucas, capítulo de número 2, que é aquele texto emblemático, versículo 49. Lucas 2, 49. Esse texto é muito conhecido e vale a pena a gente ler também. Lucas 2, 49. Ele diz assim, Lucas 2, 49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabei que me convém tratar do quê? Dos negócios do meu pai? Então vejam que lá em Mateus 13,55, ele está cuidando do negócio do pai dele. Que negócio que é o negócio do pai dele lá em Mateus? É a carpintaria, ele está cuidando do José. E aqui, ele está no templo. Em Lucas 2, ele está no templo. E ele diz que está cuidando dos negócios do pai dele. Que negócio que ele está cuidando do pai dele? É o plano da salvação. Não importa se é a carpintaria ou se é o projeto da salvação. Tanto na carpintaria quanto no projeto da salvação, são projetos dos pais de Jesus. E Jesus cuida dos negócios do seu pai. Cuida dos negócios de Deus e cuida dos negócios de José, dando para nós homens um modelo. E o modelo é que nós devemos honrar os nossos pais. Amém, queridos irmãos? O homem, como filho, deve honrar o pai. Como é que a gente honra? Obedecendo, cuidando, levando o nome da família, né? Preservando, seguindo o exemplo do José, seguindo o exemplo de Jesus. José e Jesus cuidaram de seus pais. Amém? Eu ainda poderia citar para os irmãos um outro texto. Assim, eu sei que o nosso tempo é muito breve, mas vamos ler esse texto aí, por gentileza. Abram aí, por gentileza, João capítulo de número 19, por gentileza, abram aí, João 19, vamos ler lá, versículo 26, João 19 e 26, o texto diz assim: ora, Jesus vendo ali, quem que ele está vendo ali? Ele está vendo a sua mãe. E o que que ele fala para a sua mãe? O que que ele fala? Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem amava, que era João, estava presente. O que que ele disse? Mulher, eis aí o teu filho, né? É interessante que nesse versículo Jesus vai cuidar do pai, não do pai, porque o José não está aqui. Ele vai cuidar de quem? Da mãe, né? Mas ele vai cuidar nesse campo, do pai e da mãe. Ele vai honrar. Ele aqui Jesus está cumprindo o 5º mandamento. Aqui Jesus está cumprindo o 1º mandamento com promessa. Aqui Jesus está honrando. Ele está honrando o pai e a mãe, porque ele está cuidando. Então é nossa responsabilidade cuidar dos nossos pais. Você quer fazer um compromisso hoje em nome de Jesus? Se você ainda tem o seu pai vivo, a sua mãe viva, de cuidar dos seus pais em nome de Jesus. E se você já perdeu o seu papai como eu, você ainda tem a sua mãe, cuide dela. E se você já não tem o pai, já não tem a mãe, mas você tem uma tia que criou você como se filho você fosse dela, então ela que é digna da sua atenção e do seu respeito. E às vezes não é a tia, às vezes é a irmã mais velha, ou o irmão mais velho. Esse irmão mais velho ou essa irmã mais velha são os seus pais, por assim dizer, né? Se o pai biológico, o pai adotivo, o pai socioafetivo não estão presentes, o pai de respeito está presente. E às vezes a gente não tem nenhum tio, às vezes não tem ninguém, mas a gente tem alguma autoridade, seja um pastor, seja alguém que a gente tem como pai, não é verdade? E esses a gente deve honrar. Amém, queridos irmãos? Que Deus te abençoe. Talvez sua mamãe e seu papai estejam lá na Bahia, faz um esforço para visitá-los. Talvez seu pai e sua mãe estejam lá no Rio Grande do Norte, faz um esforço para visitá-los. Talvez estejam lá no Ceará, lá no Piauí, lá
no norte do Brasil, não importa, faz um esforço e vai lá, porque o pai e a mãe são muito importantes, e nós começamos a desenvolver bem o nosso papel da nossa masculinidade quando nós agimos bem enquanto filhos. O homem deve ser um bom filho, e ele é um bom filho quando honra os seus pais. Amém, queridos irmãos? Agora, quando nós honramos, Deus nos beneficia. Por exemplo, em Efésios capítulo de número 6, versículos 2 e 3, eu queria ler com vocês, por gentileza, Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, por gentileza, carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo de número 6, versículo 2 e também o versículo 3, diz assim, Efésios 6, 2 e 3, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com o quê? Com promessa. E qual é a promessa? Paulo repete aqui a promessa: para que vá bem e que vivas muito sobre a terra. Quando nós honramos os pais, nós recebemos pelo menos 3 grandes bênçãos. A primeira delas é que nós recebemos promessas soberanas de Deus. Deus tem promessa para homens que honram pais e mães, né? Segunda bênção aqui é a bênção de termos uma garantia de que em tudo nós vamos bem. Você já viu aquela pessoa que parece que a vida está travada, amarrada, que as coisas não estão andando? Pode observar que geralmente essas pessoas não cumprem a palavra de Deus, porque quem cumpre a palavra de Deus, vivendo isso aqui que nós estamos falando, recebe essa bênção. Tudo o que fizer vai bem. Tudo o que fizer vai bem. Você já pegou assim uma situação para fazer, e quando você fez, quando você viu do outro lado, foi tão rápido, tão fácil, tão lucrativa, de forma tão justa, e quando você viu, você falou: meu Deus do céu, isso foi uma bênção tremenda, do começo ao fim. Já viu assim? É aquilo que é fácil de fazer, né? Agora tem outras coisas que a gente faz que é tão demorada, é tão difícil, é tão complicada, é tão... meu Deus do céu, né? Parece que a gente é igual aqueles cavalos do faraó no deserto contra Israel. As rodas, né? Quebram, os cavalos quebram as patas, morrem, e o exército não chega. Um povo aqui idoso, um povo aqui composto por muitas mulheres, grávidas, crianças, um povo aqui bem precário, e o exército aqui, esse exército não consegue pegar esse povo. Por quê? Porque os negócios não dão certo para esse exército. Os cavalos machucam, os cavaleiros ficam doentes, as rodas quebram, acontece uma série de coisas. Deus fala: eu me coloco no caminho de vocês para atrapalhar o caminho de vocês, mas eu me coloco no caminho de Israel para facilitar o caminho de Israel. Até o caminho pedregulhoso eu vou transformar numa pista livre, numa pista reta, numa pista asfaltada extraordinária. É quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus vai à nossa frente nos abençoando. Deus vai abençoar os seus negócios, Deus vai prosperar o seu trabalho, Deus vai enriquecer, aleluia, glória a Deus, e justificar cada uma das suas dedicações, em nome do Senhor Jesus. E é claro, quando nós honramos pai e mãe, não só recebemos promessas, não só temos a garantia de que Deus vai facilitar as coisas, mas também temos longevidade. Você quer viver bastante? Sim ou não? Honra pai e mãe. Quer ter uma vida prolongada sobre essa terra? Uma vida longeva, uma vida longínqua, uma vida extensa? Então, quer viver bastante aqui? Com qualidade? Porque não adianta viver e perder a qualidade. Precisa viver com qualidade. E para isso é preciso honrar o pai e a mãe. Então o homem deve ser bom filho. Tá bom? Você concorda com isso? Sim ou não? Amém. Agora eu quero dar 1 minuto ou 2 minutos para você conversar com o seu irmão do lado aí. Conversar mesmo a respeito do que significa ser um bom filho. Fala com ele aí, eu vou tomar uma água. Fica à vontade, fala aí, pode falar.
30 segundos ainda, fique à vontade aí. Comenta aí com o seu irmão aí, o que é? Amém, irmãos? Um bom homem é um bom filho. Amém? Um bom filho é um bom homem. Segundo, o homem, ele deve agir também como esposo. E como esposo, eu queria tomar um texto que nós estamos aqui em Efésios. Por favor, abram aí capítulo 5, versículo de número 25. Diz a respeito dos esposos. Efésios 5 e 25, diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então vejam que um homem, ele deve ser bom filho, e ele deve também ser um bom esposo. E enquanto esposo, tem que amar a sua esposa, e amar a sua esposa nas formas de amor que a Bíblia, no texto do Novo Testamento, traz. A Bíblia traz um amor chamado o amor filéu. Que amor é esse? É o amor comum, é o amor simples, é a fraternidade humana. Lá na Revolução Francesa, eles fizeram a Revolução Francesa em cima de um tripé: igualdade, fraternidade e liberdade, né? Igualité, fraternité e liberté. Expressões para igualdade, fraternidade e liberdade. Essa fraternidade diz respeito a esse amor comum, esse amor filéu. O homem tem que amar a sua mulher nesse nível, no amor filéu, é o amor simples. Mas a Bíblia vai falar de um segundo nível de amor, que o homem deve amar a mulher, que é o amor astorges. E o amor astorges é o amor parental, esse amor de vínculo parental. O homem que casa passa a ter a mulher como seu parente. E aí então esse vínculo de parentalidade deve gerar ali um outro nível de amor, que é o amor astorge, o amor familiar, o amor parental. A mulher passa a ser parente do homem. O homem tem um outro nível de amor. Não a ama apenas e tão simplesmente como ama a humanidade em geral, porque a humanidade em geral está no campo do amor filéu. Aqui está falando de um amor de um degrau a mais, de um degrau maior, de uma posição mais nobre, que é o amor astorges. Mas a Bíblia também fala de um outro tipo de amor que o homem deve amar, que é o amor que tem a ver com a paixão, o amor eros. O amor eros, e aí, meu irmão, o amor eros tem a ver com o homem amar a mulher, não apenas no amor fraterno, não apenas no amor parental, mas no amor da intimidade, no amor conjugal. Isso tem a ver com amor também. O homem tem que amar a sua esposa com esse amor eros, e esse amor eros, ele é o amor erótico, mas não o erotismo no sentido negativo, no sentido pecaminoso, mas o amor eros no sentido de paixão, de inflamação, no sentido de intimidade. A Bíblia fala da intimidade, ela fala do sexo, e a Bíblia não fala do sexo com o pudor que nós falamos. A Bíblia fala do sexo de forma aberta, porque a Bíblia é um livro de ensino, e a Bíblia ensina-nos a respeito de todas as temáticas. Nada foge à pedagogia bíblica, nada foge à orientação bíblica. E quando a Bíblia fala sobre a questão erótica, ela fala sobre o homem amando a mulher e tendo relações com a mulher e tendo intimidade com a mulher dentro do casamento
e sendo aquilo ali, em primeiro lugar, para a procriação. Sexo na Bíblia é para a procriação. Crescei, multiplicai e encham a terra. Qual foi o mecanismo que Deus deu para encher a terra? Através da reprodução biológica. E como é que se reproduz biologicamente? Através do ato sexual, através da intimidade. Então aqui tem o amor eros nesse sentido. Agora, o sexo na Bíblia não é só para reprodução, não. O sexo na Bíblia também é para a recreação. A recreação, ele é de fato e de verdade o playground. Ele é de fato e de verdade o parquinho de diversões. Ele é de fato e de verdade um ambiente de liberação dos enzimas de prazer, da serotonina, né? Da dopamina, da noradrenalina, de todas as sensações psicoquímicas e biológicas de satisfação. E estas práticas que nós temos, que é para fins recreativos, são as maiores, são em maior quantidade, não é verdade? Por exemplo, se você foi casado, se você é casado há 10 anos, digamos, se você é casado há 10 anos, vamos colocar um ano, vai. Se você é casado há um ano e você tem relações íntimas durante uma vez por semana, são 52 semanas no ano. Então você naquele ano ali teve uma performance de 52 recreações, não é verdade? Durante 52 vezes você desceu para o parquinho, né? Então naquela sua descida para o parquinho, 52 vezes, você não gerou 52 filhos, você não gerou 52 gestações. Aliás, num ano a mulher só pode ter uma gestação, porque cada gestação vai durar ali cerca de 42 semanas, então não dá para você ter 52 filhos. Ora, em uma você teve um filho, e nas outras 51 vezes? Foi exatamente para brincar, para recreação. Estava tentando, exatamente, né? Uma tentativa e outra, as coisas vão acontecendo. Então, é isso, e isso tem a ver com amor eros, ok? E isso é bíblico, isso é cristão, isso é natural, isso deve ser feito agora dentro do casamento. Tá certo? Para a procriação e também para a recreação, mas não só procriação e recreação, mas sim também para a profilaxia, tá certo? O sexo no casamento, ele é profilático. O que quer dizer a profilaxia? Quer dizer que o sexo, ele tem a ver com essa questão de você se proteger. Então, quando você tem a relação íntima dentro do casamento, você se protege, ele é preventivo. Ele é preventivo de doenças sexualmente transmissíveis. Você ficar tendo um monte de companheira por aí, uma hora você vai pegar uma enfermidade. E pode ser que essa enfermidade acabe com a sua vida. Por quê? Porque as doenças sexualmente transmissíveis, elas são violentíssimas. Mesmo e apesar desses coquetéis, desses tratamentos e desses combates às DSTs que nós temos hoje aí nas redes públicas, médicas e tal, apesar disso ainda as DSTs são atormentadoras. Então, quando você tem a relação íntima dentro do matrimônio, aqui você tem uma coisa que é a prevenção das DSTs. Mas não só a prevenção das DSTs, você tem a prevenção, por exemplo, espiritual. Por exemplo, quando você tem a relação íntima dentro do casamento, você está bem com Deus, você não anda numa gangorra, você não anda no vale, no monte espiritual, você tem uma estabilidade espiritual, você tem um controle espiritual, você tem uma horizontalidade espiritual. Agora, quando você tem um desvio moral, você cai espiritualmente, e aquela queda espiritual é muito difícil de você, leva tempo para se erguer, para se colocar na carreira, para se habilitar, para se novamente ter capacidade e condições de atender a obra, de fazer as coisas, etc. Também você se protege nesse aspecto, se protege também no aspecto ministerial, porque no ministério o obreiro deve ser marido de uma só mulher. Então, se ele tem um desvio, se ele anda por caminhos escusos, se ele desvia da senda e da vereda da justiça, o que acontece com ele? Ele vai ter problema ministerial, ele não pode pregar, ele não pode cantar, ele não pode lecionar, ele não pode fazer as coisas, porque a igreja, ela trabalha com aqueles homens dons que podem dizer como Paulo em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores. Esse é o modelo, esse é o paradigma, esse é o referencial. Então, homens que estão à frente de outros homens devem
devem ser tidos como indivíduos que são paradigmáticos, no sentido de ser um paradigma, no sentido de ser uma bússola, de ser uma referência. Quem está vivendo a vida espiritual e moral desse jeito aqui não pode ser referência, então perde o posto ministerial. E não é porque a igreja é mal, o pastor é mal, colocou disciplina, não é isso, é uma questão lógica. Você precisa ser paradigmático. Se você não está conseguindo ser paradigmático, então você precisa ser tratado, curado, restaurado, para depois você vir e ser essa referência. É simples assim. E aí, é claro que quando você pratica o sexo, vive o amor hétero dentro do casamento, você também tem uma outra profilaxia, que é uma profilaxia que diz respeito à questão socioeconômica. Por quê? Porque relações sexuais pré-nupciais podem gerar filhos fora do casamento, e isso gera problemas sociais. Uma outra coisa, isso pode gerar também problemas econômicos, com pensão, e aí essa pensão vira um processo, e esse processo vira uma prisão, e depois você tem ali uma prisão civil e a vida marcada por essa situação. Então vigiem isso daí, em nome do Senhor Jesus. O homem deve ser um bom marido, e para ser bom marido tem que amar com amor filéu, tem que amar com amor astorges, tem que amar com amor eros, mas tem que subir o nível. A régua de Deus é sempre mais acima do que nós podemos alcançar. Quanto mais evoluímos e mais crescemos, Deus vai subir um pouco mais a régua, um pouco mais a régua. E qual é o limite? O limite é Cristo. Até o dia que nós nos enquadrarmos com Cristo, aí então nós seremos varões perfeitos, aí nós seremos homens acabados, homens prontos, né? Estaremos de fato e de verdade onde Deus deseja que estejamos. E aí, então esse amor aqui é o amor ágape, que é o amor de Cristo. E quando temos o amor de Cristo, nós amamos como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele amou a ponto de se entregar por ela. Você, marido, precisa amar a sua esposa, precisa amá-la a ponto de se entregar por ela. Amar é respeitar a sua esposa. Amar é ser um líder espiritual e provedor para a família. Você é o sacerdote de Deus daquela casa. Se você é um sacerdote de Deus dentro da casa dos seus pais, muito mais dentro da sua própria casa. Não aceite tomarem um café lá sem que você, com amor e com respeito, levante uma palavra de oração. Não aceitem que almocem lá sem você levantar uma palavra. Quando tiver um conflito lá, levante a sua voz na autoridade do Senhor e diga: em nome de Jesus, nós vamos aqui dar uma palavra para encerrar essa discussão e para colocar um fim nisso daqui. E aí você diga assim, talvez, mas eu não tenho essa autoridade. Mas o Senhor vai te dar essa autoridade. A graça de Deus vai te dar essa autoridade se você se colocar nesse caminho de formação. Tá bom? Outra coisa, amar é você cuidar e proteger a esposa. Cuidar e protegê-la quer dizer, você deve dar a sua vida em favor dela, cuidar do seu corpo, cuidar da sua beleza, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo. Não é verdade? Não há demérito nenhum em nós podermos cuidar da estética da esposa, cuidarmos da saúde da esposa. Tem homem que compra muito bem um remédio para a esposa. Se a esposa pede um remédio, ele compra, porque ele diz assim, não, isso aqui está no campo da saúde, então eu compro. Mas se ela pedir, por exemplo, para fazer a unha, ele já reluta. Ora, você está cuidando do mesmo jeito. A diferença é qual o nível de cuidado e qual o campo de cuidado. Quando você compra uma amoxicilina porque ela está gripada, você está cuidando. E quando você paga a manicure, o pedicure lá, sei lá, você está cuidando da mesma forma. Quando você compra uma bolsa, porque ela está precisando de uma bolsa para o trabalho, uma roupa para ela ir trabalhar, e compra uma roupa para ela vir para a igreja, uma roupa mais bonita, etc. Você está cuidando. Isso tem a ver com amor, isso tem a ver com cuidado, e isso tem a ver com ser homem à luz da masculinidade que Deus deseja que nós sejamos. Amém? Então, amar também é viver em harmonia, de fato, de verdade, é viver em harmonia, mostrando compreensão e honra. Eu queria terminar a minha fala aqui, nesse ponto, lendo com os irmãos, 1 de Pedro 3 e 7, por favor. 1 de Pedro 3 e 7, diz assim, 1 de Pedro 3 e 7, diz assim, igualmente, 1 de Pedro 3 e 7, igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento. Sabe o que é coabitar aqui? Tem muita gente que acha que o coabitar tem a ver só com a vida íntima. Não, o coabitar aqui é mais amplo do que isso. Tem a ver com morar junto, com viver junto.
com conviver, coabitai com ela, e sempre fazendo isso com o que, irmãos? Com entendimento. Veja que para a mulher, a Bíblia sempre apresenta essa liberdade emotiva, essa liberdade emocional, essa liberdade. A mulher, ela extravasa na emoção, mas e o homem? O homem tem que ter entendimento. O que pode ser essa palavra entendimento aqui? Essa palavra entendimento tem que ser com razão. Essa palavra entendimento pode ser com sobriedade. Essa palavra entendimento pode ser com equilíbrio. Essa palavra entendimento pode ser com raciocínio lógico. Essa palavra entendimento tem que ser com percepção, tem que ser com lucidez. Então você vai viver com a mulher sempre tendo uma lucidez. Você vai viver com ela sempre tendo uma percepção, uma clara concepção da coisa. Você não vai ser um indivíduo que não vai entender o que está acontecendo. Não, você tem que conviver entendendo. E entendendo o quê? Olha o que ele vai dizer. Entendendo, dando honra à mulher, né? Como vaso mais fraco. E aí é interessante, irmãos, que ele fala aqui que você deve viver com entendimento. Não é um entendimento preconceituoso, não é um entendimento discriminatório, não é um entendimento achando que a mulher é menor do que você em alguma dimensão. Não, diante de Deus a mulher é uma com você. Diante de Deus todos nós somos homens espirituais. Diante de Deus nós somos a humanidade espiritual. Diante de Deus nós todos temos que atingir a imagem de Cristo e o nível de Cristo no desenvolvimento espiritual. Mas Deus dotou o homem e a mulher de peculiaridades, de diferenciações, de singularidades, né? E estas singularidades, essas peculiaridades, essa especificidade devem ser entendidas pelo homem. O homem deve olhar para a mulher e entendê-la. O homem deve compreender que ela é vaso mais frágil. Em que sentido ela é vaso mais frágil? Sendo que nós não aguentamos ficar grávidos. Quem aqui aguenta ficar grávido, né? Ninguém, na verdade. Como é que eu vou aguentar ficar grávido? 9 meses sofrendo. E depois na hora do parto, como é que você faz? O corpo ter aquela dilatação. Fala para mim, é muito difícil, no aspecto biológico, no aspecto emocional, no aspecto intelectual, em todos os aspectos. O homem não aguenta. O homem não aguenta. O homem ele não foi preparado, não foi feito, não foi constituído, não foi instrumentalizado, não foi habilitado para isso. Ele não aguenta. Então, em que sentido que ela é vaso mais fraco? Ela é vaso mais fraco no sentido de que há da parte de Deus um cuidado que o homem deve exercer por ela, há um zelo que o homem deve exercer por ela. Ela é mais fraca no sentido de que é ela que deve ser protegida. Se você tem um homem e uma mulher para serem protegidos, protege a mulher. Ela que é o vaso mais fraco, ela que carece da proteção, ela que carece da assistência, ela que carece da manutenção, ela que carece do cuidado, ela que carece do acolhimento. Entende? E nós homens temos que entender isso daqui. Entende o que eu estou dizendo? Na briga entre marido e mulher, geralmente os filhos pendem para que lado? Fala para mim, naturalmente, eles pendem para que lado? Para o lado do pai ou para o lado da mãe? Né? Para o lado da mãe, não é verdade? Exceto se a mãe for uma mãe assim que for muito durona. Mas se não, em regra, eles pendem para o lado da mãe. Essa é uma tendência natural. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a mulher deve ser cuidada com entendimento. Então esse entendimento é esse zelo, essa percepção de quem ela é, essa percepção de como ela age, essa percepção. O Senhor aqui está falando a respeito do entendimento. E aí depois fala assim: como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. É interessante isso aqui, que Pedro fala, irmãos, que pode ser impedida a nossa oração se nós não cuidarmos bem do nosso cônjuge, da nossa mulher. Às vezes, e como que é isso? É muito simples. Você brigou com a sua mulher lá, brigou com ela, aí você vem aqui pregar. Como você consegue pregar para a igreja se você acabou de brigar lá? Fala para mim. Não, você brigou com ela, você teve uma desavença ali muito feia, aí você dobra o joelho para fazer oração. Com que cara, com que liberdade, com que sentimento, com que coração você vai falar com Deus? Fala para mim. Então aqui Pedro é muito lógico quando ele fala, as orações são impedidas. Não é que Deus impede, Deus fala, não vou orar, não vou receber sua oração não, porque você acabou de brigar com a sua mulher. É que você não consegue orar, é que você não consegue falar, é que você está com o coração tão dilacerado ali, que você não consegue. Então aqui está uma orientação de que o homem deve amar a mulher e cuidar dela. E aí eu quero citar 2 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Jacó. O Jacó, ele amou a Raquel. E quanto tempo ele trabalhou pela Raquel? Vocês lembram ou não? Trabalhou 7 anos. Aí depois de 7 anos, o que aconteceu? 7 anos deu a
Não é isso? Aliás, 7 anos, aí o pai obrigou a trabalhar mais 7 anos, 14, né? E deu a Léia, ok. E depois, o que aconteceu? Não, agora você tem que trabalhar mais 7 anos. Ele trabalhou 21 anos. Agora, olha que interessante aqui. Olha que interessante. Abram aí, Gênesis 29 e 20. 7, 14, ele fica 21 anos na casa do Labão. Olha que interessante aí. Gênesis 29 e 20. Diz assim, ó. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, não é isso? Porque ele serve, aí dão a Léia, depois ele tem que servir um pouco mais, aí dão a Raquel, tá bom. E foram aos seus olhos como, quanto tempo, irmãos? Poucos dias. Poucos dias. Eu gosto muito de uma versão que eu tenho aqui, que fala assim: e pareceram aqueles anos como um só dia. E por quê? O que que fez esse tempo aqui não ser pesado? Finalzinho do versículo, o que que diz aí? O que que diz o finalzinho do versículo? Porque ele a amava muito. Como é que está lá na versão? Pelo muito que a amava. Pelo muito que a amava. Então ele amou tanto que ele nem viu o tempo passar. Ok? Eu vou entrar num casamento, vou ficar 40 anos com uma mulher, 50 anos, eu estou casado há 20 anos. E eu digo para os irmãos, eu nem vejo o tempo passar. É uma bênção, é verdade? Você nem vê o tempo passar, você ama e pronto. Agora o outro exemplo é o exemplo do Boaz. Aí eu não vou ler, que é quando o Boaz, ele ama a moabita Ruth. E ele entra num processo de conquista da Ruth. Ele entra num processo de conquista, porque a Ruth vai para lá e aí ele começa a conquistá-la. E como que é a conquista dele? Ele vai conquistando. O Gary Chapman, ele escreve lá 5 linguagens do amor. E qual é a linguagem do amor que a sua mulher utiliza? O Gary Chapman fala de 5. Diz que algumas mulheres se entendem amadas quando recebem elogio. Então tem que elogiar de vez em quando. Você está linda. Poxa vida, os seus olhos são maravilhosos. Olha esses lábios carnudos, que lábios são esses, não é verdade? Você tem que elogiar, isso aí faz parte do nosso galanteio, ok? O Boaz, ele vai utilizar dessa estratégia, né? A fala, você tem que elogiar. Segunda forma de manifestação do amor lá, a linguagem do amor do Gary Chapman, é você exatamente fazer algum sacrifício, você sacrificar, fazer algum esforço, algum sacrifício. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar a Mônica, eu morava em Jandira e ela morava em Santa Terezinha. E eu, para ficar um pouco mais de tempo, que a gente ia para o culto, não sei o que, eu ficava lá na porta da casa dela, lá namorando, lá, o pai dela por ali, eu ficava do lado de fora ali, dando uns beijos nela, e aí eu até passava do horário, e teve várias vezes que eu perdi o último ônibus. E sabe o que aconteceu? Eu vinha a pé, meu irmãozão, vinha a pé. Chegava aqui, 5 horas aqui da manhã, não 5 horas, eu chegava umas 3h30, em casa 4 horas, correndo risco, uma loucura. E depois o que eu fazia? 5h40 estava de pé de novo, 6h15 estava no trem, 7 horas estava lá. E eu digo para você, valeu a pena, cada minuto a mais, era um beijinho a mais, era um abraço a mais, era um negócio a mais. Tudo certo. Tudo certo e tudo certo. Entende o que eu estou dizendo? É a linguagem do sacrifício. Tem que fazer um sacrifíciozinho, né? Se você ficar muito melindroso, você não chega a lugar nenhum. A vida, ela é feita de ervas amargas. E você precisa aprender, de vez em quando, a tragar um pouquinho de erva amarga. Mas isso é remédio. Isso gera uma estabilidade na sua saúde. A terceira linguagem do amor é exatamente quando você tem ali o presente. Gary Chapman fala do presente, dar um presente. O Boaz, ele é muito interessante, porque ele fala lá, ela pegava, a Ruth, ela foi para lá para pegar os rabiscos, não foi isso? Aí o Boaz falava o que para os servos dele? Deixa cair, deixa cair, deixa cair. Por quê? O que que aqueles que pegavam os rabiscos pegavam geralmente? Pegavam as piores, não as piores, mas geralmente, por exemplo, vamos pensar uma manga. A manga, o certo é você pegar ela no pé lá, ou você pegar ela depois que ela caiu no chão? O que é o certo? Não é pegar no pé? Você já viu uma manga madura? Ela tá linda lá. Aquilo ali fazendo, lavar aquele negócio, deixar na geladeira, daqui a pouco você comer, é maravilhoso. Mas se ela cai, ela abre. Não é isso não? Aí já vem alguma varejeira, já fica aquela fruta ali foi invalidada. O rabisco era a fruta que caía.
a plantação que caía. Mas o Boaz falou assim: vocês não vão deixar a fruta cair, vocês vão colocar no chão. Então pega um cacho de uva enorme assim, ó, tá vendo a Ruth lá no corredor? Coloca aqui no chão e sai, deixa ela pegar, é presente. Aí a Noemi, muito viva, a Noemi viu ela chegando com frutas boas, nenhuma rasgada, nenhuma cortada, nenhuma dilacerada. A Noemi falou: você está pegando as frutas do pé lá? Aí ela falou assim: não, quando eu passo pelos caminhos para pegar, o caminho que eu passo, a fruta é sempre boa. Aí ela disse: quem é o dono da terra? Boaz. Ele é meu parente, ele está de olho em você. Por quê? Porque só quem está de olho no outro assim deixa presente. Isso aqui é presente, isso aqui não é fruta caída no chão, não. Isso aqui é presente, proposital, intencional. Tem que ter um propósito, tem que ter uma intencionalidade, entende? Então tem que dar um presente, meu irmãozão. Dá um presente no namoro, né? No dia de comemoração do namoro, no dia de comemoração do casamento. Agora, ó, vai ter aí, dia 12 de junho, é o dia dos namorados. Pastor, mas já estou casado. Mas leva, né? Leve a sua bênção lá, para recitar para ela ali algum presente, alguma coisa. Isso é uma linguagem do amor. A outra coisa que o Gary Chapman fala é tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? É quando você dá para a pessoa um tempo onde você está desconectado de tudo e se concentra só nela. Deixa eu perguntar: os irmãos acham que tempo de qualidade comunga com conversar com uma pessoa estando você no celular? Isso é tempo de qualidade, sim ou não? Então vamos supor, eu estou pregando aqui, vamos supor que você estivesse no celular aí. Nós estamos tendo um tempo de qualidade de verdade? Fala a verdade. Eu estou fingindo que está falando e você está fingindo que está ouvindo. Pronto, acabou. Eu estou cumprindo o protocolo aqui de falar e você está cumprindo o protocolo de fingir que ouve. Mas não estamos, nós não estamos conversando. Agora, um tempo de qualidade diz respeito a uma atenção. Agora presta atenção, você está lá assistindo futebol lá, sua esposa vem falar aqui. Se você continuar ouvindo futebol, olhando futebol, e ela falando aqui, está tendo um tempo de qualidade nessa imagem? Me parece que não. Qual que é o tempo de qualidade? Desliga a televisão um pouco. Você não nasceu grudado ao Corinthians, não. Você não nasceu grudado ao Palmeiras, não. Você não nasceu grudado ao Santos, não. Você não nasceu grudado ao Fluminense, não. Desliga ali um pouquinho ali e dá atenção, ok? Ah, mas eu estou assistindo um filme aqui. Daqui a pouco você vai, volta para esse filme. Eu estou assistindo um jornal. Hoje em dia esses jornais estão todos na internet. Coloca lá a notícia que você quiser e assista a notícia direcionada lá. Agora tem que produzir esse tempo de qualidade, esse tempo de qualidade, ok? E esse tempo de qualidade, ele não comunga com estar no celular, estar nas redes sociais, não ter um tempo de conversa, etc. Deixa eu contar uma coisa íntima aqui minha, lá da minha casa, né? Eu tenho uma vida muito corrida, por N razões, né? Eu acabo me envolvendo com um monte de coisa, eu tenho uma vida muito corrida. E às vezes, a minha esposa trabalha até 5 horas da tarde, ela chega em casa às 6 horas, 6h30. Quando ela chega, eu só estou passando em casa para tomar um café ali rapidinho e já ir para o seminário ou para culto que eu vou pregar, tal. Então é pouco tempo. Então é pouco tempo que a gente conversa. Aí de manhã ela vai trabalhar. Como que eu devo fazer para economizar, por exemplo? Levá-la até a estação de trem e ela vai de trem para o trabalho. Mas de vez em quando, pelo menos umas 3 vezes ou 3 vezes na semana, mais ou menos, eu simplesmente falo: não, amor, eu vou levar você lá na porta do trabalho. Ela fala: mas por quê? Eu digo: porque aí a gente vai ter um tempo para conversar. Eu vou levar para o trabalho. Eu pego o trânsito, eu acabo atrasando as minhas atividades, mas pelo menos eu tenho um tempo de qualidade com a minha esposa. Entende o que eu estou dizendo? Você precisa desenvolver isso aí. Nós precisamos desenvolver isso aí. O relacionamento tem uma manutenção que ninguém pode fazer por nós. Nós é quem devemos fazer, ok? E isso tem a ver com esse tempo de qualidade. E é claro, né? O Gary Chapman também fala a respeito desse relacionamento, que é uma demonstração de amor, não só através dos elogios, não só através do sacrifício, não só através dos presentes, não só através do tempo de qualidade, mas também de oração, uma vida espiritual com a sua esposa. Tem que orar por ela. Tá bom? Então os rapazes aí, ó, que às vezes estão solteiros, né? Vão encontrar uma moça, namorar, noivar. Eu quero dizer para você, já começa desde o namoro, já tem aquela prática da oração. Quando vier para o noivado, estenda. E no casamento, também estenda. Assim nós vamos ter um homem cuidando da sua esposa, segundo a palavra de Deus. Amém, irmãos?